Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite também para os internautas, que estão nos assistindo e que possamos ter uma noite de paz, uma importância para que nós estamos aqui. Hoje tivemos a felicidade de escolhermos estar aqui juntos para aprender as lições do Evangelho, Então vamos fazer uma reflexão, vamos ter o entendimento, que nós possamos fazermos que as nossas vidas possuem um alto significado e descobrir o sentido da existência é para nós encontrarmos aqui, eis a nossa tarefa principal. Por isso, oramos para todos nós, os aniversariantes de hoje, o palestrante, para que não carreguemos mágoas, sentimentos, ressentimentos, que compreendemos e possamos a perdoar. E assim não nos tornemos escravos da angústia. E somos abençoados com essa chuva de luz que paira sobre todos nós. Que Deus nos ilumine, que possa termos o aproveitamento das lições que vai sempre de encontro conosco. Podemos dizer que Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E hoje temos o nosso irmão José Alberto, Catandu. Então, ele que vai trazer de encontro conosco as necessidades, toda a palavra que ele vai nos transmitir vai servir para que nós refletamos e que levamos para casa as nossas dúvidas e o entendimento. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de podermos estar juntos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de podermos trabalhar na seara do Mestre Jesus. Somos apenas um instrumento que procura fazer o melhor possível para que a espiritualidade possa ver em nós condições de poder levar os ensinamentos de Jesus. Que a gente possa cada dia aprender um pouco mais, que a gente possa ter um imenso prazer, a imensa alegria de podermos falar de Jesus. De podermos nos reunir, talvez parece que somos poucos encarnados, mas somos muitos desencarnados. Hoje vamos falar um tema que não sei por que cargas d'água, eu tenho trabalhado ele durante esse início de ano e vou levar sempre que puder. O tema é: para que serve uma casa espírita? E aí, conversando com um amigo, ele falou assim: por que a gente não fala para que serve o centro espírita? Porque as coisas vão modernizando e a gente troca um pouquinho, mas é a mesma coisa. Pois bem, eu fiquei pensando, e junto com o meu mentor, a gente foi trabalhando neste final de ano,
para que serve a casa espírita? Então vamos começar do início. Como que nós procuramos uma casa espírita? Qual a razão que nos fez procurar uma casa espírita? Pois bem, nós estávamos enfermos. Casa espírita nada mais, nada menos que é um hospital. Um hospital que recebe todos aqueles necessitados, aqueles doentes da alma. E que na maioria das vezes essa doença repercute no corpo físico, mas ela se inicia na alma. E quando a gente adentra dentro da casa espírita, buscando um hospital, buscando ajuda, buscando amparo para as nossas necessidades, alívio para as nossas dores, nós nos deparamos que ela é também uma escola. Porque a gente adentra dentro da casa espírita necessitando de ajuda. E quando a gente se encontra um pouco melhor, porque se a gente se encontrar melhor completamente, o que vai acontecer? A gente abandona a casa espírita. Então ela se tornou apenas um hospital, um pronto-socorro, que lá nós estivemos, fomos socorridos, tomamos um medicamento para nos aliviar nossas dores e depois não voltamos mais. E quando nós adentramos na casa espírita e nós percebemos que ela é também uma escola, então nós nos interessamos em conhecer melhor o que significa a doutrina dos espíritos. O que significa a doutrina espírita. E aí então, dependendo do nosso desejo ou não, a partir do momento que nós continuamos os estudos, que nós nos preparamos, ela se torna um campo de trabalho. Que eu acho que é a parte mais bonita. Quando a casa espírita, quando o centro espírita, para nós, para o nosso entendimento, se tornou um campo de trabalho. Mas nem por isso está tudo resolvido. Porque na maioria das vezes, quando nós descobrimos, quando nós nos preparamos para trabalhar, nós nos deparamos com a política de determinadas casas espíritas. Haroldo Dutra, numa palestra, nos diz a importância da casa espírita. Nós falamos tanto da transição planetária, temos até medo dela, né? Esperamos que vai ser 2025, 2026, 2050. Não, essa transição já vem vindo há muito tempo. Desde que o mundo é mundo. É toda uma transformação. Essa transformação planetária ocorre dentro de cada um de nós quando nós nos transformamos. E nada mais diferente que essa transição planetária, ela vem como um vulcão, como um tornado, como um furacão. E ela também atinge as casas espíritas. Por que ela atinge as casas espíritas? Porque ela atinge os trabalhadores das casas espíritas. Ela atinge os dirigentes das casas espíritas. Ela atinge os expositores das casas espíritas. A casa espírita é um hospital onde nós, trabalhadores, temos a obrigação, temos a oportunidade de abraçar aqueles nossos irmãos que chegam necessitados da mesma maneira que um dia nós chegamos. Porque quem de nós não chegou pelo amor? Nós não chegamos pelo amor na casa espírita. Nós chegamos pela dor. Porque na maioria das vezes nós só procuramos uma casa espírita quando, como diz o outro, já se acabou todas as oportunidades. Eu brinco com as pessoas que num domingo de manhã, chovendo, você levantar cedo e procurar uma casa espírita. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa casa de domingo de manhã. É muito complicado. Essa pessoa tem que estar muito necessitada, ela tem que estar muito desesperada. E a última oportunidade dela é adentrar dentro de uma casa espírita para que haja um milagre em sua vida. Tudo bem. Ela vem em busca deste milagre. E nós, trabalhadores, como é que acordamos num domingo de manhã? Como é que nós nos preparamos num domingo de manhã? Para recebermos este irmão necessitado.
maioria das vezes, a espiritualidade trabalha um dia, uma semana, um mês sobre o pensamento do nosso irmão, até um ano, para que ele procure uma casa espírita, que lá ele vai encontrar condições, sabedoria, para que ele possa se transformar, para que ele possa se superar, para que ele possa deixar suas mazelas para trás. E este nosso irmão chega abraçando a última oportunidade da vida dele. E o que é que nós fazemos? Como é que nós recebemos esse irmão? Numa frase de Chico Xavier, nos diz que se alguém escarrar, cuspir o chão da casa espírita, é necessário que haja um trabalhador com um pano para limpar. É muito complicado. Quando nós abraçamos essa causa, esse convite, esta oportunidade de nos tornarmos trabalhador de uma casa espírita, também temos que estar preparados para abraçar todos os irmãos que aqui adentraram. Mesmo que no dia de ontem, esse irmão nos maltratou lá fora. Podemos até ter nossas desavenças lá fora. Então não adentre dentro de uma casa espírita, julgando-se, comportando-se como um trabalhador espírita. Porque para ser um trabalhador da casa espírita, tem que ser um seguidor de Jesus. E para ser um seguidor de Jesus, temos que mudar as nossas atitudes. Temos que saber trabalhar as nossas diferenças, as imperfeições do nosso semelhante, que não é fácil suportar. Na maioria das vezes nós não suportamos nem a nossa ignorância. Como é que nós vamos suportar a do outro? Como é que nós vamos estar de braços abertos, principalmente quando é uma cidade menor, igual aqui, que se conhece todo mundo, e sabe da vida, entre aspas, que o nosso irmão segue lá fora, e que adentra aqui pedindo ajuda. Veja como que isso é complicado para nós. Veja como que se tornar trabalhador de uma casa espírita é ser aquele que fica lá fora de braços abertos, acolhendo todo mundo, sem indiferença, sem levar condições social, sem elevar condições intelectual, sem levar as condições materiais de um do outro. Nós temos que tratar todo mundo igual. Numa pequena historinha, um senhor trabalhador de uma casa espírita, espírita por muitos anos, trazendo a tradição, trazendo a necessidade que todo espírita precisa e deveria praticar, o evangelho no lar. Pois bem, num dia ele morava com suas duas irmãs, e no momento em que ele ia começar o evangelho no lar, o que falam para nós? Quando você tem aquele horário exato do evangelho no lar, esqueça tudo, não atende telefone, não atenda isso, não atenda aquilo, não atenda ninguém. Não é isso que falam para nós? Pois bem, começou o evangelho do lar na casa desse nosso amigo. Toca a campainha. Toca de novo. Mas eu estou no evangelho no lar. Na terceira vez, ele fala para a irmã dele, vai atender, ver quem é. Pois bem, ela parou o evangelho no lar e foi atender quem era. E era um senhor e ele disse assim, gostaria de falar com o dono da casa. E a irmã vem e diz, ele gostaria de falar com o dono da casa. Já interferiu no nosso evangelho no lar, então vou falar com ele. Aí chegou a falar com o senhor é o dono da casa? Sou. Eu poderia cantar uma música para o senhor? Bom, deve ser rápido. Já parou o evangelho mesmo?
Pois não, pode cantar. E o rapaz cantou a música. Ao terminar, eu poderia cantar mais uma música para o senhor? Pode cantar. Ao término da segunda música, ele pediu para cantar a terceira música. O evangelho já tinha ido para o espaço. Pode cantar a música. No término da terceira música, ele disse: muito obrigado por o senhor ter me ouvido cantar, o senhor ter me ouvido desabafar. Eu tive um desentendimento com minha família e saí em busca de alguém para me ouvir, porque seria o meu último desabafo. O meu desejo era me tirar a vida. O que é ser espírita, queridos irmãos? É ler todas as obras básicas? É estar todos os dias de reunião na casa espírita? Ser espírita precisa apenas de 2 ensinamentos: amar ao próximo como a ti mesmo e instruí-vos. Kardec nos relata que existia um grupo espírita totalmente organizado, totalmente intelectual, estudioso, horários marcados, tudo no seu devido lugar. Mas eram oco, não tinham amor, só tinham prática, só tinham teoria. E um outro grupo tinha analfabeto, tinha ignorante, tinha um monte de desajeitado, como nós dizemos. E ele diz: eu prefiro esse grupo, porque esse grupo já tem amor, esse grupo já pratica caridade, esse grupo já vive o verdadeiro espiritismo. Com um pouquinho de ajeito, com um pouquinho de instrução, de dedicação, eles passam a se intelectuar. Eles passam a ser mais informados. Eles já têm o que eles precisam: o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. E na maioria das vezes, o que nós estamos transformando as casas espíritas? Em tudo, menos a divulgação da verdadeira doutrina espírita, que é amar o nosso semelhante. E está muito difícil isso, porque nós não estamos conseguindo nos amar. Como é que nós vamos amar alguém? Quando a pandemia veio, aquele desespero, aquela loucura do ser humano, e determinadas mensagens espíritas nos diziam que a pandemia não era problema. O problema era depois da pandemia. E hoje nós estamos vendo. Quais são os caminhos que estamos fazendo? O desespero que o ser humano está vivendo. A quantidade de medicamento que nós estamos todo dia nos matando aos poucos. Qual é o melhor medicamento que nós possamos encontrar na face da terra? A oração. Qual foi a mensagem de Jesus? Vinde a mim, vós se encontram cansados. Eu vos aliviarei. Então, qual é a minha condição de, ao invés de eu procurar o tratamento material, eu não procurar primeiro o tratamento espiritual? Eu procurar uma casa espírita e tantas outras casas de orações. Outro ponto. Eu que venho lá dos anos 80, 90, os adeptos ao espiritismo vinham se crescendo. Hoje, segundo o IBGE, está caindo.
Será que nós estamos tendo vergonha de assumir, de nos comportarmos como trabalhadores da casa espírita? Será que nós estamos apenas trabalhando numa casa espírita para nos apresentar perante a sociedade? Ou nós estamos buscando nos tornarmos espíritas para principalmente nos livrarmos das nossas mazelas, para nos tornarmos luz, para nos tornarmos centelhas de luz no nosso dia a dia, para que alguém possa olhar em nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso convívio social, e ver em nós alguém que possa lhe ajudar, alguém que possa lhe encaminhar, alguém que possa fazer com que ele entenda e ele encontre solução para aliviar suas dores. Qual é a razão? Qual é a razão da dificuldade que nós temos para encarnarmos? E uma vez encarnado, numa vida maravilhosa, que nós, posso dizer, a nossa região, o nosso país, nos dá condição de vivermos. Qual a razão de nós, com todos esses benefícios que temos, com toda essa paisagem linda que temos, mesmo que na maioria das vezes não olhamos para ela? Acho que poucos viram a lua. Talvez já foi até embora hoje, porque ela apareceu só aquele pouquinho. E nós estamos, ao invés de olharmos para o horizonte, que não serve para mais nada o horizonte, a não ser para nos incentivar. Porque quando a gente vê o horizonte, nos incentiva a ver o que tem lá. E quando nós chegamos lá, o horizonte segue mais para frente. E isso nos ajuda a caminhar, nos ajuda a nos esforçarmos. É interessante para que serve o horizonte. E mesmo assim, fazemos mil maneiras para nos tirarmos a vida, até o momento que a gente consegue tirar a nossa própria vida. E o engraçado, que hoje tem muitos espíritas ou conhecedores da doutrina espírita se tirando a vida, mesmo sabendo o sofrimento que nós vamos ter. Existe um filme chamado C, Oficina do Diabo. Vocês já assistiram? Assistam. É maravilhoso. Nós não vamos ver nada de figuras diabólicas, nada. Seres humanos representando o que acontece com a espiritualidade sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento. E aí então a gente pergunta, nossa, mas ele está todo momento nos influenciando, só o mal nos influenciando? É que nós permitimos que o mal nos influencie. É que nós permitimos que as coisas más façam parte do nosso convívio. Quantos de nós, ao levantarmos pela manhã, agradecemos a Deus, a Jesus, aos santos, quem quer que seja, aos céus, por uma noite de sono maravilhosa, pelo alimento que comemos. Hoje tem muitos irmãos passando necessidade, sabemos disso, mas também tem muitos irmãos que não se esforçam. E Jesus nos deixou isso, tome sua cruz e me siga. E nós, pequeninos que ainda somos, nos acovardamos e paramos na beira do caminho. E às vezes, até mesmo estando parado na beira do caminho, desejamos que alguém venha nos dar uma ajuda.
venha nos estender a mão, pois o nosso peso exausta e nós não temos força para nos levantar. Para isso serve a casa espírita, para que ela possa estar sempre de portas abertas para acolher esses nossos irmãos necessitados. Mas para que esses irmãos possam chegar até nós, é necessário que nós oferecemos condições, confianças para com eles. Hoje, dentro das casas espíritas, o que mais nós vemos é melindres, é fofoca, é desamor, é disputa de cargos. Ninguém está como presidente de uma casa espírita ou de um centro espírita porque ele quer. É oportunidade de resgate, oportunidade de trabalho. Agora, se ele fizer mal esta oportunidade, só lhe dará sofrimento. Quantos de nós não nos lembramos e criticamos nossos irmãos que faliram? Primeira coisa que vem na cabeça, João de Deus. Quantos de nós, quantas orações nós fizemos para que o nosso irmão João de Deus consiga obter uma nova oportunidade e praticar o bem que ele praticava? Mas é um ser humano, é um espírito em evolução, se deixou levar pelas mazelas. Se a gente assistir o filme Oficina do Diabo, nós vamos ver que o mal não quer destruir quem é pequeno, quer destruir quem é grande. Porque o grande influencia tudo. Quanto ele não contaminou a doutrina espírita? E a doutrina espírita não tem nada a ver com isso. A falha é nossa. E quantas casas pequenas não fecham, quantos grupos de estudos não se acabam por causa disso? Mas esses são os infortúnios ocultos. Que no momento em que eles estavam doentes, ninguém estendeu a mão para lhe ajudar. E existem milhares e milhares de infortúnios ocultos, necessitando de ajuda, de trabalho, de amparo, de esclarecimento, de oportunidade de aprendizado, de oportunidade de trabalhar, porque é lavrando-se que ele vai conseguir cultivar. É lavrando o solo da sua ignorância que ele vai conseguir preparar a terra para que o eu dele possa produzir bons frutos. A casa espírita, queridos irmãos, é para nos acolher, é para nos ajudar, é para nos fortalecer, é para nos encaminhar. A casa espírita está para o ser humano e não o ser humano para a casa espírita. A casa espírita está para que todos aqueles que necessitam, todos aqueles que despertam, todos aqueles que querem uma oportunidade de melhoramento, possam encontrar. Casa espírita é um local de fraternidade. Não importa a quantidade de pessoas físicas, importa sim o que vai dentro do coração de cada ser. Eu vou abandonar a casa espírita porque eu não concordo com as atitudes do meu irmão, da minha irmã. Entra dentro do seu eu e ore por ele. Peça a Jesus que o ampare. Peça aos trabalhadores da espiritualidade que o acompanhem, pois ele está necessitando, assim como nós também necessitamos. Porque não é fácil abraçar um cargo de presidente, de trabalhador, de expositor. Porque nós temos que levar os ensinamentos de Jesus sem vaidade, sem orgulho. Temos que entender a fraqueza do nosso semelhante.
temos que abraçar todos aqueles que aqui adentram. Hoje tem alguém que chega pela primeira vez nessa casa? Digamos, como é o nosso comportamento para aquele irmão que chega pela primeira vez, que não conhece nada da doutrina espírita, que adentrou dentro de uma casa espírita sem saber o trabalho que a espiritualidade vinha fazendo por ele? Ele tem que encontrar um oásis de amor, de fraternidade, de acolhimento. Ele tem que ouvir coisas que o faça pensar, que o faça meditar, que tenha vontade de levar para casa um livro. E todos aqueles que adentram desesperados, assim como nós um dia adentramos, a gente tem vontade de conhecer mais. Porque o nosso desespero às vezes está tão grande que qualquer opção nós queremos conhecer. Nós queremos que nos alivie. Nós queremos que tenhamos força. Qualquer um de nós. E é por isso que nós temos que nos dedicarmos ao trabalho da casa